Olá, olá, olá! Muito boa noite a todos vocês. Hoje nós estamos aqui com uma live com um tema bastante interessante para que você entenda o processo dos vícios dentro do ser humano. Então a gente vai explorar a fundo o tema sobre vícios, né? Os tipos de vícios, por que os vícios acontecem, o que acontece no nosso cérebro quando nós nos viciamos em algo. A questão da parte emocional vinculada aos vícios, porque um vício ele não é simplesmente um vício químico, né? Porque existem muitos outros vícios que não dependem de uma química, uma substância que eu ingira, mas que meu corpo produza a partir de uma emoção. E a gente vai explorar também aspectos sistêmicos e você vai entender o que é isso, né? O que são aspectos sistêmicos ligados ao vício. Então eu vou dar um tempinho aí para que você possa entrar, tem pessoas chegando por aí, né? Muito boa noite para quem está chegando, boa noite, boa noite, boa noite. Então se você está aqui, eu entendo que você queira entender e conhecer um pouquinho mais sobre os vícios, né? E você tem algum vício? Que você saiba, assim, você tem algum tipo de vício que você queira se libertar? Então você pode ir escrevendo aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar no nosso conteúdo. Só dar alguns minutinhos aqui para o pessoal chegar para a nossa live sobre vício. Um tema bastante interessante, né? Todos nós temos vícios na nossa vida. Todos nós temos vícios, né? A grande questão é que existem vícios que são mais saudáveis, existem vícios que não são tão saudáveis assim, e depende o nível que eu sou viciado nisso, né? Que logo se torna uma compulsão, que aí eu perco o completo controle da situação, né? O negócio virou compulsivo, eu perco totalmente o controle. Mas todos nós temos vícios e é muito importante ter clareza sobre os vícios que nós temos, porque isso realmente pode ser o diferencial, a grande diferença entre eu me afundar e virar uma compulsão sem controle nenhum e realmente eu saber que eu estou fazendo aquilo ali, né? Porque existem vícios saudáveis, mas no momento que eu posso dar uma pausa também. E é bastante interessante, né, nós sabermos identificar os nossos vícios, e se eu já tenho um vício, já identifiquei, sei que esse vício me faz mal e eu quero realmente transformar, tirar esse vício da minha vida. Então, muito boa noite a vocês que estão chegando por aí, tem algumas pessoas que eu conheço aqui. Me diga aí, o que você entende? Você conhece algum vício? Que vício você tem, ok? Então, que vício você tem e você gostaria de transformar, por exemplo? A gente pode começar assim. Então, vou deixar bastante vocês interagirem comigo, tá? Tem um conteúdo bastante denso que a gente vai explicar aqui, mas é uma perguntinha básica, né? Que vício você tem e que você gostaria de transformar? Você identifica algum vício assim na sua vida? Então, vai me falando aí, tá bom? Roer unha, olha só, roer unha, bem interessante. Esse não estava na minha lista que eu trouxe aqui dos vícios mais comuns que tem, mas roer unha é um vício bastante cotidiano, não é verdade? Tem muitas pessoas que roem unhas. Boa noite a todos vocês, Raquel, Sueli, Val, Iramaia, Tati, Arabel, Raquel Oliveira. Mais alguém aí tem algum vício que queira se libertar? Cigarro, né? Boa noite, Isabel. A Clenir falou aqui que fuma. E realmente esse é um dos vícios mais clássicos que as pessoas têm, né? E com as informações que nós temos hoje sobre o quão mal o cigarro, o tabaco causa para o ser humano, né? Nada mais sensato aí do que interromper esse vício, né? Vou trazer alguns caminhos aqui durante essa live, além de muitas outras explicações, o porquê que tudo isso acontece, certo? Mais alguém aí tem algum vício que gostaria de comentar, gostaria de se libertar, né? Às vezes publicamente, a gente não gosta muito de falar, mas tá tudo bem com isso. Eu tenho uma listinha aqui que eu trouxe de vários vícios que as pessoas costumam ter. Bom, assim, em ordem de prioridade, eu fiz algumas pesquisas e baseado também no que chega no consultório geralmente, existem aqui alguns vícios que são mais clássicos, né? Alguns vícios que são mais cotidianos e mais comuns. O campeão de todos aqui é o vício de álcool, né? Então o álcool ele é o primeiro do ranking, né? Talvez se você não seja um viciado em álcool, talvez você conheça alguém que seja viciado em álcool, talvez alguém da sua família tenha sido viciado em álcool, né? Bebida,
O alcoolismo realmente ele ocupa um lugar bastante alto nesse ranking. Jogos também é uma posição bem alta, embora muitas pessoas, né, geralmente o viciado ele demora bastante tempo para saber que ele tem um vício, porque geralmente, né, eu uso aquela substância ou eu tenho aquele certo vício e mesmo que as pessoas ao redor, elas me comuniquem, elas falem comigo, elas me deem dicas, elas digam declaradamente que eu estou viciado naquilo, eu tenho a velha desculpa que eu digo assim, não, eu faço isso só em fim de semana, eu paro quando eu quiser, isso aqui não é um vício, é só para relaxar, enfim. Então tem jogos, né, e geralmente quem é viciado em jogos, assim, não é tão fácil procurar ajuda porque eles não reconhecem isso, porque o vício tem uma parte muito boa, que é a parte que vicia, a parte prazerosa que a gente vai ver já já. Boa noite para quem tá chegando por aí. Bom, no terceiro no ranking ali tá o vício com cigarro, tabaco, né? Então cigarro ele tá em terceiro no ranking. Tem um vício bastante comum aqui também que eu observo, né? Claro que isso não é o motivo da pessoa procurar terapia, mas é um vício comum, café. Drogas ilícitas, né? Esse é um vício aí que ele tá lá em quarto lugar no ranking, drogas ilícitas, maconha, cocaína, heroína, tá? Ele tem uma categoria diferente do álcool aqui, porque o álcool é lícito, né? Você pode comprar onde você quiser. Pornografia. Então esse aí está em quinto lugar no nosso ranking, o vício sobre pornografia, que pode incluir sexo, pode incluir, né, o vício sobre o sexo, o vício sobre ver pornografia, assistir, né, realmente material pornográfico, e tem pessoas extremamente viciadas em pornografia. Um outro vício, compras, tem muitas pessoas que são viciadas em compras. Um outro vício bastante comum, comida, quem aqui é viciado em comida tem compulsão alimentar. Um outro vício, dependência amorosa, pessoas, você se vicia em pessoas, parceiros, geralmente é parceiro afetivo, né, que você se vicia. Então você fica codependente daquela pessoa. Vício em exercícios físicos, né? Isso pode parecer em algum nível bastante saudável, mas a gente vai entender que por mais que um vício seja saudável, quando ele se torna algo realmente compulsivo, chega num nível que começa a atrapalhar a sua vida, afetar suas relações pessoais, o seu dia a dia, isso já é bastante prejudicial e tem pessoas bastante viciadas em exercícios. Internet e celular, olha só, quem aqui não é viciado em internet e celular? Eu mesmo me pego em vários momentos ali com aquela compulsão, aquele desejo de me aproximar do celular e às vezes, né, eu pego algumas pessoas ao meu redor falando, nossa, você parece que tá viciado nisso, então sabe, em vez de me defender, eu já começo a observar, porque o vício, ele é muito sorrateiro, você não percebe quando ele começa a acontecer, tá? Um outro vício, emoções, você é viciado nas suas emoções, pode ser em emoções boas ou em emoções ruins, emoções negativas, emoções de tristeza, de solidão. Outro vício, em pensamentos, você pode ser viciado em pensamentos catastróficos, em pensamentos que as coisas vão dar errado, em pensamentos destrutivos. Então, você começou a perceber que existe uma série de vícios, uma infinidade imensa do que a gente pode se viciar, né? E teve uma pessoa até que falou aqui que é viciada em roer unha, né? Então, a gente vai entender um pouquinho como o vício se inicia na nossa vida, vou dar algumas explicações neurofisiológicas aí, o que desengatilha o vício, por que se torna um vício, isso na nossa vida. Eu também vou para a parte sistêmica e desenhar com vocês aqui alguns caminhos para você poder solucionar algum vício na sua vida. Então, alguém aqui se identificou com algum desses vícios ou conhece alguém que tenha algum desses vícios que eu mencionei aqui? É bastante difícil você não conhecer ou você nunca ter entrado em contato com uma pessoa com esses vícios que eu citei aqui. Então, escrevam aí para mim, só para eu me orientar um pouquinho, né, se a gente realmente está conectado. Se vocês têm algum desses vícios aqui, querem se libertar ou conhecem alguém que tem esse vício ou alguém que já até se libertou desse tipo de vício por aqui. São muitos vícios, né?
vai pensando por aí e eu fico aguardando por aqui. Às vezes as pessoas ficam meio tímidas, né, de comentar, poxa, isso aqui não é algo muito legal para eu comentar, mas tá tudo bem. Tem até um ator americano bem famoso, agora me fugiu o nome dele, é um bem musculoso, um negro assim bem forte, e ele está fazendo um tratamento para vício em pornografia, que ele passava mais de 12 horas do dia dele assistindo pornografia. Você consegue imaginar que um vício ele pode realmente destruir uma vida, porque ele vai entrar num nível de compulsão e você não controla mais aquilo. Aquilo realmente te seduz e vai muito além da sedução, aquilo te laça aí, um laço no seu pescoço e te arrasta e você não tem um controle sobre isso. Eu não consigo imaginar uma pessoa com 12 horas do dia passando, né, vendo pornografia, mas um vício ele pode atingir esse nível e ir além. Tem perguntas interessantes aqui já, né? E é claro que vocês vão poder fazer perguntas, tá? E eu vou, na medida do possível, interagir com as suas perguntas. Em algum momento a gente pode falar sobre essa pergunta aqui da Emanuela Ribeiro. Como eu faço para ajudar alguém que eu conheço e que tenha vícios? Né? É bem interessante essa pergunta também aqui da Emanuela. A gente vai falar sobre isso. Né? O Fernando aqui disse que o vício dele são pensamentos negativos. Então existem categorias de vícios diferentes e eu vou pegar um exemplo bastante clássico aqui, que é o primeiro no ranking, o álcool, por exemplo, para poder explicar o mecanismo. É importante você entender o mecanismo do vício, porque depois a gente só pode trocar, né, objetos. Eu troco o álcool pelo cigarro, pela pornografia, pelo jogo, porque o processo, o mecanismo neurofisiológico, inconsciente, emocional, ele é muito parecido e aí você vai conseguir encaixar qualquer vício. Eu vou pegar um como exemplo e vou te explicar o mecanismo disso daqui, né? Então a Mabel escreveu: comida, álcool, drogas, pensamentos negativos, internet, isso aí tudo é um vício, que são vícios que você tenha ou pessoas que você conhece que tem esses vícios aí, Mabel. Bom, a Tatiane disse aqui que o vício dela é comida e queria ajudar a mãe dela a parar de fumar. Bacana. Vamos entender o seguinte. O vício, ele sempre, qualquer vício que nós tenhamos, por mais destrutivo que ele seja, ele traz um aspecto, naquele momento que ele foi aprendido, algo é muito bom, algo realmente é prazeroso, algo realmente compensou alguma coisa que a gente vai começar a entender. Então, sempre que nós estamos ali com o alimento, o objeto, a nossa compulsão, aquilo que nos vicia, a gente tem um ganho naquele instante, ainda que seja um ganho momentâneo. Então vamos pegar aqui, eu vou pegar o exemplo que está no topo, que é o álcool, tá? Então, a pessoa, ela não nasce assim da barriga da mãe e diz assim: eu vou me tornar um alcoólatra, e eu vou destruir a vida da minha família, e eu vou destruir a vida das pessoas que estão ao meu redor, e eu vou querer ser encontrado na sarjeta, e de repente até as pessoas ali brigarem comigo, ou até urinarem em mim ali na sarjeta, ou me xingarem, me ofenderem. A pessoa não tem essa decisão, isso simplesmente vai acontecendo de uma forma bastante sutil na vida da pessoa, né? O vício, ele começa de uma forma muito sutil. Então eu vou te dar um exemplo bastante prático para você entender. Alguns anos atrás, eu estava passando por um momento bem difícil da minha vida. Era um término de um relacionamento e muitas emoções foram desengatilhadas ali e era difícil lidar com todas aquelas emoções ao mesmo tempo. Sabe aquele dia que você tá bem puto da vida? Então eu tava num dia desses e ali na minha casa eu vi uma garrafa de uísque e eu peguei, abri aquela garrafa, pus um pouco no copo e comecei a tomar. Eu comecei a tomar, não cheguei a tomar o copo inteiro, mas em um momento me deu um clique, ok? Ali eu fiquei muito reflexivo, eu até de repente saí daquela enxurrada emocional que eu estava vivenciando e comecei a refletir sobre o que eu tinha feito. E minha mente foi muito longe, você vai entender onde eu fui com a minha mente. Naquele momento que eu comecei a tomar o uísque, é porque eu estava em um estado emocional que eu não estava dando conta. Ok? Então eu queria que aquelas emoções terminassem dentro de mim, eu queria que aquilo acabasse dentro de mim.
e eu não queria mais lidar com aquilo. Então, o entorpecimento que o álcool causaria, ele poderia me fazer dormir, por exemplo. Eu só queria dormir, não queria pensar em nada. E o álcool ali, o uísque era uma excelente solução. E eu comecei a refletir assim, eu tenho e eu conheço vários recursos para lidar com emoções. E aí eu interrompi aquele gesto na hora, eu vi o quão automático ele foi, assim, um impulso. Agora vamos imaginar o seguinte, que eu não tivesse nenhuma ferramenta, nenhum suporte, nenhum conhecimento para lidar com aquelas emoções naquele momento. Claro que eu ia tomar não só aquele copo, eu ia tomar aquele copo, eu ia tomar outro, eu ia tomar outro e eu ia tomar outro, ok? E sempre que eu precisasse amenizar, anestesiar, suavizar aquelas emoções, eu iria buscar o que novamente? Aquilo que me trouxe algum alívio momentâneo, ok? Só que eu tinha outros recursos, então eu interrompi ali e realmente eu senti uma compaixão muito grande pelas pessoas que usam álcool, né? Pelas pessoas que são alcoólatras, porque elas não fazem por escolha, não é uma escolha. Então, a gente precisa entender o seguinte, todo vício, ele é direcionado, ele é impulsionado por emoções de traumas não resolvidos da sua vida, da sua infância, ok? Então, eu costumo dizer o seguinte, que todo trauma que nós passamos, e assim, antes que você diga eu não tenho traumas, todo mundo tem trauma, tá? Talvez o nome trauma seja muito pesado, mas todos nós temos traumas. A definição básica de trauma é que uma situação que supera os nossos recursos, ela é traumática por natureza. E se eu pensar que eu fui uma criança e é muito fácil superar os recursos de uma criança, todos nós temos traumas, ok? O grande problema é que até os 7 anos de idade, coisas inclusive que vêm da gestação até os 7 anos, ficam muito impregnadas no nosso ser, e hoje nós sabemos o porquê, que é através das ondas cerebrais que nós estamos até os 7 anos de idade. Então, se você já lidou com uma criança, né, de até 7 anos de idade, vocês conseguem ver que essas crianças vivem no mundo de imaginação. Porque se você colocar um aparelho de eletroencefalograma na cabeça dessas crianças, você vai perceber que elas vivem num mundo de imaginação. E esse aparelhinho, ele vai detectar ali ondas teta, que é um ciclo de ondas específico na cabeça de qualquer criança até 7 anos de idade, né? O cérebro produz isso. De 0 a 2 anos são ondas delta, e de 2 a 7 ondas teta, e de 7 a 12 ondas alfa, tá? Mas teta e delta, ou seja, de 0 a 7 anos, são ondas, estados hipnóticos muito profundos. A nossa consciência não está nem ativa ainda, a gente realmente só está absorvendo, interpretando o mundo e tirando conclusões, criando as nossas crenças, que depois na vida adulta, quando a consciência já estiver formada, a gente vai ter uma tendência a repetir. Então essas experiências que todos nós passamos em maior ou menor grau, independente da quantidade, do nível de traumas que a gente tenha, quando uma emoção negativa é desengatilhada dentro de mim, ok? E esse gatilho, ele pode acontecer de diversas formas. No caso que eu contei, o gatilho foi a separação de um relacionamento. Então, aquilo desengatilha todos os sentimentos de abandono, todos os sentimentos de solidão que eu senti aí ao longo da vida, tá? Então, realmente, a parte emocional, ela sobrecarrega, porque vem tudo de uma vez. Então a pessoa, se ela não tem habilidade para lidar com isso, vem algo externo e ajuda ela a aliviar em partes, certo? Isso depois vai se tornando de forma tão sutil que a pessoa nem percebe. Então vamos supor assim, peguei o exemplo do álcool, né? Então vamos supor que eu tô aqui ao longo da vida, aconteceu isso comigo, essa separação, mas podia ser qualquer outra coisa. Tá? Podia ser um assalto, podia ser uma pessoa que me xingou, podia ser que eu me senti rejeitado pelo que uma pessoa falou, podia ser uma briga no trabalho, podia ser uma briga no trânsito, podia ser qualquer coisa, tá? Então vamos supor quando eu comecei esse vício, essa emoção foi desengatilhada, eu procurei por algo, ou encontrei algo, ou algo me encontrou que aliviava
aquela emoção negativa, seja comida, seja jogo, seja lá o que for, e me deu um prazer momentâneo, ok? O meu cérebro vai entendendo que aquilo me traz um prazer momentâneo, um alívio momentâneo. E se eu não tenho mais recursos para lidar com essa situação, eu vou utilizar aquilo uma vez, eu vou utilizar aquilo duas vezes, seja um comportamento, uma substância, seja lá o que for, seja enfim, algo que eu faça, um comportamento ou algo que eu tome, que eu ingira, tá? Vai ficando gravado aquilo, vai ficando associado aquilo. Então, por exemplo, assim, ó, quem fuma é muito fácil perceber. Existem, no cigarro, né, tem até alguns gatilhos bastante específicos. Tem o gatilho emocional, por exemplo, se você tá muito estressado, você vai fumar, não vai? Se algo te tira a sua paz, você vai fumar. Se algo mexe com a sua emoção de algum jeito, você vai fumar. E aí vão sendo criados outros gatilhos por hábito. Por exemplo, quem fuma... de repente acabou de almoçar ou tomou um café, vai fumar. Toma uma cerveja, vai fumar. Termina o sexo, vai fumar. Entra em algum ambiente ou sai de algum ambiente, ou por exemplo, tem pessoas que eu já tratei assim, entra no carro, vai fumar. Então isso são gatilhos específicos, tá? Porque vai se associando, tá? Mas também existe esse momento que a pessoa está estressada, ela não está, e vamos entender estresse aqui como qualquer emoção que você não consiga lidar com ela, você vai procurar aquela substância ou aquele comportamento para ter um alívio momentâneo. E tem substâncias que têm a parte química, e aquilo também vai viciando, mas antes de tudo isso, a parte química tem a parte emocional, que aquilo foi desengatilhado lá dentro de mim, eu não sei porque é de forma inconsciente, eu procuro esta compensação, porque nesta compensação eu tenho um prazer momentâneo, certo? Então, você tá entendendo? Você tá com alguma dúvida? Vai escrevendo aqui a partir do que eu vou falando para você. Porque se eu não for desenvolvendo habilidade para lidar com as minhas emoções, vai ser muito difícil interromper o vício simplesmente cortando ele. Ou seja, pessoas que param de fumar começam a comer mais. Por quê? Porque a parte emocional que não foi aqueles traumas da infância, aquelas emoções não processadas da infância, elas continuam lá, certo? Então se eu não... eu posso até cortar a substância, posso até cortar o comportamento, mas eu vou adquirir outro, tá? Eu vou adquirir outro. E claro que eu posso adquirir hábitos mais saudáveis, né? Porque realmente esse processo de hábito, nós sempre vamos ter hábitos. E é bom a gente se viciar em coisas boas com gerenciamento. Por exemplo, assim, ó, vício no trabalho, workaholic, você já deve ter ouvido essa palavra. Então, vício no trabalho, tem pessoas que se acabam de trabalhar, certo? Então, eu já reconheci isso na minha vida. Quantas vezes eu me meti em trabalho em épocas bastante estressantes emocionalmente. Era um refúgio. Só que eu tinha consciência disso, por exemplo, nessa mesma época desse término de relacionamento. Eu aqui não vou me afundar nessas emoções. Eu vou fazer terapia, mas eu vou focar muito onde? No trabalho. Porque eu sabia que a longo prazo isso ia me trazer benefícios. Só que com bastante gerenciamento para aquilo não se tornar um hábito e uma compulsão e chegar um momento onde eu não tenha mais controle. Então é claro que eu fiz um planejamento, né, do tempo que eu ia me dedicar ao trabalho, quantas horas, objetivos que eu estabeleci. Então tudo isso é muito, realmente tem que ser ponderado e tem que ter clareza. Um terapeuta, bom, pelo menos eu acredito que todo terapeuta tenha que ter clareza sobre isso. Aquela pessoa que deixou de fumar, ela vai automaticamente buscar uma outra compensação para aquelas emoções se ela não trabalhou com ela. Eu já cansei de trabalhar com pessoas porque vícios são sintomas apenas. Então a pessoa tem um vício por compra. Quando ela compra, o que ela sente? Aquela euforia momentânea. E essa euforia momentânea traz uma bioquímica do prazer. A pessoa sente um prazer momentâneo. Tem gente que fuma e sente realmente um prazer ali também. Então tem uma bioquímica que você também vai instalando dentro de você. Mesmo comportamentos. Eu tenho um vício por exercícios, tá? Tem a endorfina, tem outros neurohormônios que vão viciando você. A dependência, por exemplo, por pornografia.
tem a bioquímica que te traz prazer. Então, em todo vício tem uma compensação, tem o hábito e também tem aquela compensação momentânea. Se eu sou viciado nas minhas emoções, as minhas células vão se acostumando a receber aquela bioquímica específica, porque quando você sente paz, você produz uma bioquímica específica. Quando você sente tristeza, você também produz uma bioquímica específica e você também vai se viciando nisso. É bastante complexo o escopo, né, do vício. Então essa pessoa, a gente estava pegando o exemplo do álcool, né, eu flutuei um pouquinho aqui em outros exemplos. Cada vez que os meus sentimentos forem desengatilhados, eu vou usar aquela substância. E aí também tem aqueles outros gatilhos naturais que vão acontecendo. Eu começo a me habituar. Por exemplo, o fumar depois que eu tomo café, o fumar depois que eu como, o fumar depois que eu tomo uma cerveja, ou junto, né? Então esses são gatilhos, então isso é associação. Então eu tenho vício por álcool, eu começo a ir no bar ali da esquina, todo dia tomar aquele copinho de pinga, cerveja, sei lá o quê. Então eu tenho esse gatilho, eu tenho essa associação, e isso vai reforçando esses padrões, eu vou me dissociando das minhas emoções e enterrando elas. Isso não significa que elas deixaram de existir. Cada vez que elas forem desengatilhadas, eu vou procurar por aquele hábito também, eu vou procurar por aquele vício também. Então, estou triste, o que eu vou fazer? Vou comprar, vou sentir aquela euforia, aquela coisa gostosa, aquele prazer momentâneo. Só que o vício, ele não cura essas emoções subjacentes, né? O vício realmente não cura essas emoções que estão por detrás disso. E todo vício, ele tem os seus gatilhos. Mas, como eu disse, existem vícios positivos, se você souber dosar. Poxa, se viciar em exercício é bastante legal, ok? Porque o exercício faz bem para a saúde. Agora, se você começa a praticar exercício e começa a deixar de ter vida social, começa a deixar de ter contato com pessoas, começa a ficar obsessivo, ok? Quando o vício se torna uma obsessão, ele começa a se tornar bastante prejudicial, ainda que ele seja saudável. Por exemplo, chegou uma época na minha vida que lá atrás minha mãe brigava comigo porque eu comprava um livro por dia, né? Então eu falava assim pra minha mãe: mãe, você tá brigando porque eu tô lendo, porque eu tô estudando? Qualquer mãe no mundo ia ficar feliz com isso. Ela falou: mas você compra um livro por dia, você não vai dar conta de ler. Eu falei: em algum momento eu vou ler. Mas eu tinha clareza sobre isso. E realmente, em vários momentos da minha vida, eu me peguei comprando livros e acumulando, até que eu cheguei lá a ter 30 livros que eu não li ainda. E eu falei: poxa, pra que eu vou comprar mais um? Eu preciso ler. Então a gente tem que ter clareza. Mas se você se deixa se levar por esse impulso, existe todo esse processo bioquímico que vai atrapalhando isso, que vai realmente influenciando você, e pode chegar num nível que você tá tão habituado que interromper esse vício vai ser um pouco mais difícil, tá? Mas todo vício, ele é uma rolha para um buraco que você tenha internamente, seja vício no trabalho, seja vício em pornografia, em compra, em comida, em dependência amorosa, né? Aquela dependência amorosa, você tá com aquela pessoa, você não consegue viver sem ela. Quando você tá junto, por mais que você brigue, tem aqueles momentos prazerosos, né? Tem aquela conexão. De repente você tenha tanto medo de ser abandonado, de ficar sozinho, que você também fica em relacionamentos destrutivos. Isso, você se vicia nessa pessoa, né? Aquelas emoções de medo de ser abandonado, de solidão, enquanto elas não forem trabalhadas, vai ser muito difícil você sair dessa dependência amorosa, porque de repente você sai desse relacionamento e entra em outro, né? Então quer dizer, você só trocou de rosto aí, de parceiro ou de parceira. Então, a gente precisa entender que por trás de todo vício existe uma emoção não processada, ou várias situações não processadas. E o vício, ele vai se reforçando por hábito, criando gatilhos e associações, tá? Isso é a parte neurofisiológica, a parte inconsciente, e tem outros aspectos que eu vou falar para vocês sobre a parte sistêmica. Você vai entender o quão complexo é dentro do inconsciente um vício. Então, você entendeu até aqui o que eu falei sobre vício? Por exemplo, assim, tinha um exemplo de roer unha. Então, sempre que de repente eu me sinto ansioso, eu tenho o hábito de
roer unha. Então eu fui criando o vício de roer unha, porque roer unha pode me aliviar momentaneamente, enquanto aqueles pensamentos estão a mil na minha cabeça, não vou dar conta, e agora, não sei o que fazer, estou preocupado, é muito trabalho, enfim. Né? Então tem esses gatilhos que levam você a fazer qualquer coisa, seja beber álcool, seja jogar, seja o cigarro, seja o café, drogas ilícitas e a lista segue. Você conseguiu entender até aqui o que o vício significa? Manuel, se morder é um vício, né? De repente seja um hábito destrutivo aí, né? Se morder. Por exemplo, a roer unha tem um nome para isso, né? A gente não dá um nome de um vício de roer unha. É oniconfagia, se eu não me engano. Se a pessoa fica arrancando o cabelo, ela não tem um vício de arrancar o cabelo, ela tem tricotilomania, né? Então tem nomes mais específicos para esse tipo de coisa. Mas o mecanismo inconsciente, ele se assemelha bastante, tá ok? Então me digam aí, vocês estão compreendendo esses mecanismos até aqui? Então, basicamente, de uma forma resumida, o vício ele me traz um prazer momentâneo, seja ele o que for, ele me traz um prazer momentâneo, gera uma bioquímica dentro de mim, a dopamina, mecanismos de prazer momentâneo. E é claro que o meu cérebro ele sempre vai preferir o prazer do que a dor, porque uma dor foi desengatilhada e vem esse vício momentaneamente e ele mascara isso, ele amortece isso, ele anestesia isso numa fração bem pequena de tempo e é claro que isso volta e eu vou precisar de novo daquele comportamento, daquele objeto, daquela substância para eu me centrar de novo, ter um pouquinho mais de prazer e nisso eu vou me viciando, nisso eu vou deixando o meu cérebro entender, né? Faça isso, para você realmente ter esse prazer, ter esse alívio, né? Porque tocar em dor ninguém quer mexer em dor, né? Mas são as nossas dores emocionais primárias, ter perdido alguém cedo, traumas de abandono, traumas intrauterinos, tem muitas coisas que acontecem com a gente na infância que são emoções muito fortes que nós nos dissociamos dela, não está em nossa consciência, ok? Mas elas são desengatilhadas constantemente e isso desengatilha o vício. E você também entendeu que também existem estas associações e gatilhos complementares. No caso do cigarro, se eu estou estressado, se uma emoção foi desengatilhada, se eu terminei um relacionamento, se a pessoa ali me xingou, me ofendeu, ou uma injustiça aconteceu, eu fui desengatilhado, preciso de um cigarro. Não é o que as pessoas falam, preciso de um cigarro. Ou a pessoa vai beber se o mecanismo dela de compensação for a bebida, ou a pessoa vai jogar se o mecanismo dela for jogar, ou a pessoa vai assistir pornografia, certo? E existem aqueles hábitos que a gente vai associando. Então, no caso do cigarro, eu fiz sexo, eu transei, eu vou o cigarro em seguida, eu tomei café, o cigarro em seguida, a cerveja, o cigarro em seguida, enfim. Então, são gatilhos complementares. E nisso, o cérebro vai processando e a gente vai criando essa bioquímica e eu vou me tornando dependente dela. Por isso que vira uma compulsão. Aquilo eu não tenho mais o controle. Tem muitos mecanismos para a gente começar a interromper isso. Vou ensinar aqui alguns bem bacana para vocês, mas eu tenho que entender se vocês estão me entendendo até aqui esses mecanismos do vício, tá? Sou viciada em enrolar e morder o cabelo como alguém que roe unha quando está ansiosa. Tatiana, isso a gente pode associar como o hábito de roer unhas, né? Você entendeu o que é o gatilho, né? Então, é bastante interessante perceber os nossos vícios, tá? Então, a Valéria aqui disse que entendeu. Tem gente entrando aí. Tem gente dando joinha, eu acredito que tenha entendido. Convivi quase a vida inteira com pessoas alcoólatras, já sofri muito. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte sistêmica do alcoolismo, né? Porque quando a gente convive com alguém que tem um vício destrutivo, isso não afeta só a pessoa, isso afeta o entorno dela de diversas formas diferentes, né? Isso realmente afeta a pessoa, né? A Rose está dizendo que adora o estudo do inconsciente. Rose, eu gosto de estudar para poder transformar. Eu não gosto só de saber, não. Eu gosto de ir a fundo e transformar, colocar o conhecimento em prática, porque a transformação, eu sou mais viciado na transformação do que no estudo. E a gente entender também que tem vícios positivos. Poxa, eu tenho um hábito de fazer exercícios. Isso não chega a comprometer
a minha vida social está num nível saudável, e eu já também me viciei em trabalho e já me peguei várias vezes trabalhando além da conta, né? E realmente porque eu tenho metas definidas, mas em alguns momentos eu me pergunto, será que isso é uma meta definida? Será que isso é uma compulsão? Enfim, mesmo vícios positivos, eles podem em algum momento se tornar obsessão e compulsão, e aí não ser mais tão saudável assim. Mas qualquer vício, então eu sou viciado em maconha, em crack, porque eu encontrei aquela substância, eu encontrei aquilo e aquilo me trouxe um alívio momentâneo, e eu aprendi que aquilo me aliviava, me dava esse prazer, e o meu cérebro foi aprendendo e se viciando nessa bioquímica, porque é gostoso, né? Então é muito bom ter aquilo. Então, quando eu tenho a falta daquilo, eu também vou ter a abstinência, porque eu comecei a ensinar o meu cérebro que aquilo é bom e dá prazer, é bom e dá prazer, é bom e dá prazer, porque qualquer vício ele dá prazer a princípio, tá? Tirando o cigarro, que, por exemplo, muitas pessoas começam a fumar para se socializar, e no começo elas odeiam fumar, o cheiro, é ruim o primeiro cigarro que você fuma, mas com o tempo você sente prazer, né? Em algum momento o vício vai se tornar o prazer aí dentro de você, certo? Bom, então já que vocês entenderam isso, a gente vai para essa parte sistêmica. Eu vou pegar o exemplo do álcool, né? Dentro do processo das constelações familiares, a gente estuda bastante que nós não estamos sozinhos na vida, né? Um comportamento meu, ele ressoa nas pessoas e nas coisas que estão ao meu redor, assim como o comportamento de outras pessoas podem ressoar em mim. E no que diz respeito à família, por mais que você não goste, odeie seu pai, a sua mãe, a sua avó, enfim, nós, com o nosso sistema familiar, estamos completamente conectados de forma inconsciente. Nós estamos completamente conectados. Só que muitas coisas vão acontecendo na vida e a gente vai, enfim, se distanciando, criando aprendizados incorretos, relações que não são tão saudáveis, por exemplo, com os nossos pais. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês verem. Então, eu trabalhei com uma moça que o pai dela era alcoólatra, tá? Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. E quando ela era pequena, lá na infância, o pai vivia caído na rua, o pai ofendia a mãe, o pai brigava com a mãe, o pai tinha outras mulheres e a mãe sofria muito com isso, certo? Então, eles se separaram. Eu tô pegando só um exemplo aqui para você entender. Essa mãe sofreu muito e a criança, ela se conecta a esta dor da mãe. Então, ela escolhe a mãe em detrimento do outro, ou seja, ela exclui o pai, ela começa a rejeitar o pai ou aquele comportamento de bebê e ela se alia à mãe. Só que nós, inconscientemente, desejamos o pai e a mãe, né? Nesse momento que a gente escolhe um em detrimento do outro, a gente começa a se dividir inconscientemente, vai começar a formar buracos lá dentro de nós, ok? E a gente vai ter que compensar isso com outras coisas ao longo da vida, porque emoções, nós somos seres emocionais, isso vai acontecer. Então, essa pessoa começou ali a tomar as dores da mãe e rejeitar muito o comportamento do pai e excluir o pai, esse safado, esse bebum e blá, 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 blá. Essa pessoa na vida adulta, ela vai criar uma condição na vida dela que ela vai começar a repetir aquele relacionamento que a mãe dela teve, muito provavelmente. Sempre quando tem filhos de pais alcoólatras, eu costumo perguntar, e qual é o seu vício? Né? Porque a gente vai adquirir algum vício também em honra ao pai, e você vai entender isso já já. Se o pai era quem bebia nesse caso aqui, tá? Então essa pessoa, ela pegou as dores da mãe e ela vai ter uma tendência enorme na vida adulta a repetir essas dores. Então se a mãe foi abandonada, se o pai dela, o caso o marido da mãe, bebia, ela vai ter uma tendência muito forte a de forma inconsciente se apaixonar por uma pessoa que tenha tendências à bebida, que vá trazer os mesmos sentimentos que a mãe dela sofreu, ok? Ou ela mesma vai se tornar um alcoólatra e nem vai perceber isso acontecer. Quantas pessoas eu já não atendi
que brigava e xingava porque o pai bebia e ela mesma não percebia que ela estava se tornando um alcoólatra e levou anos para perceber que ela também era um alcoólatra, né? Então por que que isso acontece? Por que que a gente vai atrair esses parceiros? Por que que a gente vai se apaixonar por eles? Porque se a gente odeia aquele comportamento de forma inconsciente, é assim, ó, a gente escolheu, nesse caso, a mãe, certo? Então, eu estou conectado à dor da minha mãe. Primeiro, tem algo que a gente chama de inversão de hierarquia dentro das constelações familiares. Eu quero resolver as dores da minha mãe, certo? Eu, como criança, se eu vejo um dos meus pais sofrendo, na minha mentalidade infantil, eu vou querer sofrer no lugar dessa pessoa, achando que ela vai ficar bem se eu sofrer no lugar dela. Mas isso é uma ilusão, isso é uma consciência infantil. E lembra até os 7 anos, e isso fica impregnado dentro da gente. A gente vai crescendo e a gente vai se conectou à dor daquela pessoa como se a gente tivesse que cuidar dela, como se a gente tivesse que sarar ela, como se a gente tivesse que tirar aquela dor dela, porque a gente viu o sofrimento que ela passou e a gente ama essa pessoa, certo? Então, além de eu me conectar com a dor da mãe, eu excluí o pai nesse caso. Tipo, é o bebum, é o alcoólatra e eu não quero saber, certo? Inconscientemente, olha bem o que acontece. Se eu me torno um alcoólatra ou se eu escolho um parceiro alcoólatra, eu quero, no fundo, inconscientemente, honrar o meu pai, certo? Porque eu declaradamente não posso tomar o meu pai no coração, porque se eu tomo o meu pai no coração, ele que fez tanto mal para minha mãe, é como se eu estivesse traindo a minha mãe. É como se eu estivesse... realmente, a palavra é traindo. Como que eu posso fazer isso com essa pessoa que eu amo? Só que ao mesmo tempo, inconscientemente, eu desejo o teu pai. Então, nós desejamos sempre ter os dois. Então, o comportamento, de repente, eu me torno um alcoólatra, é uma forma velada de mim mesmo. Um segredo que eu guardo de mim mesmo inconscientemente. É dizer assim, pai... eu amo você e repito o seu comportamento também. E da boca pra fora eu posso descer a lenha, não importa, certo? Porque eu desejo essa pessoa dentro do meu coração, mas se de repente eu aceito meu pai e minha mãe vai se sentir traída, como assim você gosta do seu pai? Você não viu o que ele fez comigo? Então a pessoa ela realmente se divide, certo? Então prestem bastante atenção nisso que eu vou falar para vocês. Tudo aquilo que você mais critica nos seus pais, mais acusa os seus pais, é o que mais você vai reproduzir na sua vida. Certo? Então, nesse caso, muitas pessoas são alcoólatras também, o impulso inicial inconsciente, além daquilo que eu já te falei, vamos supor que o seu pai bebia. Será que o pai dele já não bebia e ele já não bebe para honrar o pai dele? Está seguindo isso sistemicamente porque inconscientemente nós captamos toda a informação do nosso sistema familiar, de várias gerações, né? Isso já foi provado por A mais B através dos campos morfogenéticos, inclusive você pode pesquisar mais sobre isso, tá? Então realmente existe esse impulso inicial e é uma forma de eu honrar aquele comportamento que eu verbalmente e conscientemente rejeito, porque eu não tenho permissão para tomar o meu pai no meu coração. Essa moça que eu estava trabalhando, que o pai tinha sido alcoólatra, eu perguntei para ela sobre o vício dela. E sabe qual era o vício dela? Doces. Doces. E ficou muito nítido que ela escolheu a mãe em detrimento do pai. Ficou muito nítido que ela excluiu o pai, que ela tomou as dores da mãe, que ela inverteu a hierarquia e inconscientemente ela queria curar e sarar a mãe, enfim, e na vida adulta dela reproduzindo relacionamentos iguais e destrutivos que a mãe dela teve na infância. E teve um momento que eu disse assim, olha só que curioso, que forma mais sutil de você honrar o seu pai. Eu me lembrei agora das aulas de química no colegial. E a cadeia de carbono do álcool se difere da cadeia de carbono do açúcar por uma simples ligação. Talvez você se lembre dessa aula aí de química no colegial, ou não, né? Tá tudo bem. Mas eu pedi para ela pesquisar. Eu falei assim, então, se a gente for analisar a cadeia de carbono da substância que o seu pai usa, só um risquinho a mais é quase a mesma da que você usa e você não tem o controle. É muito fácil acusar a pessoa que não tinha um controle, sendo que você também não tem um controle. Já tratei pessoas que o vício do pai era álcool e a pessoa tinha vício por sexo. Às vezes o vício não é o mesmo, mas eu escolho honrar aquela parte de mim que está rejeitada e excluída
através do vício ou do mesmo comportamento. Então isso são aspectos sistêmicos, isso renderia uma live aqui de várias horas falando só sobre isso, mas é só para você perceber que existe também aspectos sistêmicos envolvidos no processo de vício. Então a gente pega uma pessoa, ela está decidida a liberar aquele vício, ela vai e se interna numa clínica. Se tudo isso aqui que eu estou falando não for visto, se for visto só a parte bioquímica e o hábito, isso vai voltar de alguma forma para a vida dessa pessoa. E isso está inconscientemente nela. Se não voltar para ela, ela vai ter filhos, ok? O filho dessa pessoa, ele vai captar isso que não foi resolvido inconscientemente e vai se conectar a isso, tá? Então pode pular uma geração, enfim. Eu trabalhei muito com um homem que o pai dele era alcoólatra, a mãe sofreu muito, como a história que a gente já sabe, e ele se pegou depois de muitos anos, percebeu que bebia demais e demorou vários anos para perceber que ele era alcoólatra, aquilo que ele sempre condenava, e a gente viu o quanto ele excluiu o pai dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o filho dele. Ele parou de beber, mas o filho dele já estava conectado, a dor dele, a dor que ele sentia pelo pai, essa exclusão, enfim. Enquanto a gente não alinhar o nosso sistema familiar dentro do nosso coração, nada feito. Isso, o trabalho da constelação familiar pode ajudar bastante. Entenda que eu disse ajudar, não disse fazer por você, porque a constelação vai mostrar, vai te direcionar, vai te encaminhar para o que você precisa fazer. Mas é claro que é sempre a sua decisão quem vai decidir isso. Então, trabalhar um vício de uma forma sistêmica, ou seja, entendendo as emoções da minha infância não processadas, eu posso processar. Entender e começar a interromper esses gatilhos, que eu vou ensinar vocês a interromper gatilho aqui, se eu consigo ensinar vocês nessa live. Complemento com o trabalho de constelação familiar, com a terapia, trabalhando aqueles traumas, é um trabalho completo. Essa pessoa, ela vai deixar o vício. E aí, para quem me perguntou como curar o vício de outra pessoa, primeiro, ponto 1, então já estou respondendo aqui. Para você curar o vício de alguém, você não vai curar nada, tá? A sua boa vontade não vai curar, tá? O que a pessoa precisa primeiro é identificar. Eu tenho um vício e quero mudar, porque mudar vai dar um trabalho danado. Não é fácil. Mudar não é fácil, vai dar um trabalho danado, mas existe um caminho. É muito possível, se a pessoa quer. Todas as pessoas que se sentam na minha poltrona para parar de fumar, e eu pergunto assim, porque muitos está na cara, eu falo, você está aqui porque você quis ou a sua esposa te mandou, por exemplo, ou seu marido te mandou? O meu marido me mandou. Eu falo assim, me dá 5 motivos pelo qual você quer parar de fumar. E a pessoa me dá o cheiro do cigarro só, por exemplo. Ela não vai parar de fumar. Eu falo, nem perca o seu tempo, nem o meu, nem gaste o seu dinheiro. Por quê? Porque na hora que vir a força do hábito, que é forte, vai precisar de muita vontade da pessoa e a gente vai trabalhando tudo isso paralelamente que vai tirando a força. Mas a pessoa, se ela não tem essa disponibilidade, ela vai achar que uma técnica mágica vai fazer por ela, vai achar que ela não vai se engajar com a terapia, por exemplo, e ela vai falar, eu fiz isso e não deu certo. Então, realmente, ela precisa estar engajada. Métodos e caminhos existem e são extremamente funcionais e são extremamente poderosos se você decidir no seu coração mudar. Então, como mudar o vício de alguém? Poxa, você pode passar essa live se a pessoa ver e se tocar aqui no coração, se ela sentir que ela tem um vício e que aquilo está atrapalhando a vida dela e ela quer mudar, se ela saiu daquele papo, eu paro quando eu quero, isso aqui não é um vício, né? Se ela sair disso, ela pode mudar. Aí existem caminhos. Caso ela esteja nisso ainda, não vai acontecer. Você entende o que eu estou falando? Então, por mais que você ame a pessoa e você veja ela se destruindo, é difícil, mas se a pessoa não quiser, sem chance, você pode até internar a pessoa, né? Perceba o que acontece quando ela sai, né? Tem casos de alguém aqui que já internou alguém, saiu e foi recorrente, né? Porque isso é muito comum acontecer. Então, se você tem alguma pergunta até aqui, me fala aí, tá? Que eu vou começar a ajudar você a desenhar caminhos e solução para se libertar dos vícios. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui para mim, para eu entender realmente e ver se eu consigo responder, tá? Todo e qualquer tipo de vício é desencadeado por esses aspectos sistêmicos, pelos vínculos familiares. Poxa, poder dizer assim que todo e qualquer tipo de vício é desencadeado por isso, eu não vou afirmar de jeito nenhum, Nicole. Mas se eu estou trabalhando uma pessoa, um vício de uma pessoa, em algum momento eu vou explorar o sistema dela. Então isso sim pode ser muito assertivo e a gente vai ver, a pessoa vai dar pistas no processo terapêutico se tem vínculos com o sistema familiar.
ou não, tá? Mas já teve casos de eu trabalhar, por exemplo, cigarro, por exemplo, alguns vícios que a gente não precisou entrar no sistema familiar, né? É que é um complemento muito bacana e pode acelerar muito o processo. Mas eu vejo também muitos consteladores, vai querer só resolver o vício pela constelação, aí eu também não acho muito assertivo, porque tem a parte do hábito, tem a parte da bioquímica, tem a parte do trauma, enfim. Então eu prefiro mais trabalhar os traumas da pessoa, ajudá-la a desenvolver habilidades para lidar com afeto negativo e recursos para ela interromper o padrão e o hábito e os gatilhos emocionais, para ela reconhecer e começar a interromper. Se o vício é muito forte, a gente vê que tem aspectos sistêmicos, a gente vai atrás. Mas nem sempre a gente precisa ir lá para curar um vício. Eu acho que ficou claro, mais claro assim para eu responder para você, né? Me diz aí se você entendeu ou não. Entendendo bem, tem o vício do cigarro, adoraria abandonar. Selma, vou te passar aqui algumas estratégias que você pode fazer, tá bom? Raquel, fiz tanta coisa para parar de roer a unha, até homeopatia. Né? Existem muitas coisas realmente, mas se a gente, sabe todo mundo que já tentou muito e não conseguiu, se você não identificar as emoções por detrás do seu vício, hábito, é bastante difícil você interromper. Identificar e processar elas. E geralmente a gente vai cair na infância ou em dores muito profundas. Não teve nenhuma pessoa que eu trabalhei até hoje. Teve gente que eu não precisei ir até o sistema familiar, mas não teve uma pessoa que eu trabalhei com vícios até hoje que a gente não lidou em algum momento com emoções difíceis que ela teve que processar. Morte de alguém, traumas recorrentes na infância, enfim, vários, tá? A Raquel diz assim, conciliação familiar pode ser feita online ou somente presencial? Raquel, tá cheio de gente que faz online. Eu particularmente postei até um vídeo falando sobre isso, que depois eu vou postar o link aqui no comentário pra você, tá? Vou pedir pra minha equipe postar aqui pra você e eu falo por que eu não faço online. Tá? Eu só faço em grupo e presencial. Eu acho a online um processo muito raso, embora tenha gente que tenha algum resultado. É melhor do que nada. Tá? Mas fazer só a constelação, se eu quero abandonar um vício, a constelação talvez me ajude a entender, né? Se for online ali, do que muito mais entender do que ter um impacto emocional mais forte, é a minha visão, tá bom? E a gente precisaria trabalhar realmente, recursar a pessoa e ajudar ela a ter estratégias para ela lidar com o afeto negativo. Eu não faço constelação online, não sou muito adepto disso porque eu acho que é muito raso, tá? Se é para fazer uma constelação, eu faço bem feito e eu gosto de fazer em grupo. É a minha visão, tá bom? Tem mais alguma dúvida por aí? Vou dar alguns segundinhos aqui para você para começar a ensinar algumas estratégias. Fala aí quem tem um vício e quer se libertar, que eu vou pegar o seu caso específico para te dar exemplos e aí outras pessoas pegam carona aí o que você pode fazer sozinho para ajudar a libertar o vício, entendendo que processar emoções e tudo mais, às vezes procurar ajuda profissional, você economiza tempo, você é mais assertivo e você acaba economizando muito mais, embora seja um investimento, você acaba economizando muito mais, tá? Eu vou te explicar o porquê. Então, vou aguardar aqui se tem mais alguma perguntinha e se tem alguém aqui com vício que queira parar. Já vi aqui que tem gente que quer parar de fumar, agora só não me lembro o nome. Compulsão por comprar coisas, qualquer coisa. Legal, você vai poder aplicar isso também, Jaciele. Doces, quero muito me livrar disso. Processo de compulsão alimentar não é diferente de um vício, né? Mas chegou ao nível de compulsão, às vezes para muitas pessoas, de emoções negativas. Ok. Bom, qual é o primeiro passo para você interromper o vício? Você vai dizer assim, Manuel, mas eu já tentei isso não dá certo. Vou explicar por que não dá certo. Mas o primeiro passo é identificar os gatilhos, né? É um passo bastante importante e você não ceder ao vício, ao hábito, você fazer outra coisa, tá? Você tem que fazer outra coisa. Mas o impulso é bastante forte. Ele vai consumir você e muitas vezes você vai perceber só depois do que você fez. Eu falei que você ia dizer que você já tinha... dizer pra mim que você já tinha experimentado isso. Porque existe um mecanismo, né, um hábito na sua mente. A sua mente, ela fez esse caminho e ela aprendeu esse caminho. Então, quando você começa, ela vai fazer esse caminho, a não ser que você interrompa por aqui e recalcule a rota. Tem algo bastante interessante que a gente pode fazer para romper qualquer hábito e vício. Assim, quando eu falo romper, é que não é isso que vai te curar, não, mas isso é um passo dentro dessa jornada. Você tem o que eu chamo de um diário de bordo. Então você pega uma folha.
tá? Você pega uma folha qualquer, tá? E você vai dividir ela, eu vou falar uma vez aqui, ver se você entende. Vai dividir em 6 colunas, tá? Vai pegar uma folha e vai dividir em 6 colunas, tá? Então, eu vou pegar uma caneta aqui e vou ajudar você a dividir essa folha aqui junto comigo pra gente fazer bem exemplificado o que seria isso. Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma folha aqui que contém 6 colunas, certo? Então, a primeira coluna, eu vou ter que escrever ao contrário porque a câmera, ela inverte aqui. Eu vou colocar assim, ó, a data e a hora, certo? Então aqui tá escrito data e hora, é a primeira coluna, tá? A segunda coluna é a coluna do pensamento. A terceira coluna da sensação física. Vou explicar tudo isso para você já, tá? Quem sabe faz ao vivo, não é assim? Da sensação física. A quarta coluna, sentimento. A quinta coluna, comportamento. A sexta coluna, boa lembrança. Então tá aqui as colunas divididas, ó. A primeira coluna, data e hora. Segunda coluna, pensamento. Terceira coluna, sensação física. Quarta coluna, sentimento. Quinta coluna, comportamento. Sexta coluna, boa lembrança. Me explico. Vou pegar um exemplo aqui. A Josiele tem compulsão por compra. Josiele ela vai fazer o diário de bordo, ela vai pegar uma caderneta e vai dividir em 6 partes assim e levar para onde você for, tá? Tô pegando aqui a Josiele. Para onde você for, você vai levar isso daqui. Você escreveu aqui que o seu gatilho é estresse ou alguma frustração. A gente vai ser mais específico nisso, tá? Então, por exemplo, assim, algo foi desengatilhado agora. Tenho vontade de comprar alguma coisa. Ou de fumar. Pega o seu exemplo aí. Ou vem um pensamento negativo, tá? Vê qual é o gatilho também do pensamento negativo. Ou é um independente. Coloca a data e a hora que isso está acontecendo. Você não fez o comportamento ainda. Você vai fazer isso aqui antes de fazer o comportamento, tá? Você vai colocar data e hora. Qual é o pensamento que vem na sua cabeça? Tá? Preciso comprar porque eu preciso daquela bolsa. Não sei, né? Qual pensamento vem na sua cabeça aí? A terceira coluna, qual é a sensação física? E responder assim, gente, não sei, é muito preguiçoso, tá? Se você quer se libertar de um vício, esse pensamento preguiçoso, ele não funciona não, tá bom? Então, você pode ser preguiçoso aí com quem te ouve, mas se você fala que você quer algo, você tem que pagar o preço. Então, explore dentro de você. Qual é a sensação física? É um aperto no peito? É um aperto no estômago? É um frio na barriga? É um calafrio na espinha? Quanto mais específico, você fecha os olhos e checa o seu corpo. Não sei e nada não serve. Não sei e nada não serve. Sempre está acontecendo alguma coisa. Não sei é porque você está no piloto automático e que você está com bastante preguiça de explorar isso dentro de você. E explorar isso dentro de você muitas vezes leva vários minutos, tá? Tá bom? Então qual é a sensação física? Descreva aí. Aí a gente está na terceira coluna. Quarta coluna, qual é o sentimento? É tristeza, é frustração? E se você pode ser mais específico, frustração relacionado a quê? A tristeza, que tipo de tristeza? Tristeza de ter perdido algo? É tristeza de não ter conquistado algo? É tristeza de se sentir abandonado? Eu estou dando exemplos aleatórios, mas quanto mais específico você for, melhor, porque você está investigando isso dentro de você. Quinta coluna, qual é o comportamento que você tem? Minhas pernas começam a balançar, eu começo a ficar inquieta, começa a faltar o ar, o que vai acontecendo? Qual é o comportamento que você tem, tá? E aqui na sexta coluna aqui, uma boa lembrança que você teve. O dia em que eu ganhei aquela bicicleta quando eu tinha 4 anos de idade, o dia que eu passei na faculdade, o dia que meu filho nasceu, ok? Então, vocês copiaram aí, né? Espero que sim. Então eu vou voltar aqui a explicar sobre isso. Por que fazer isso vai te ajudar? Porque você vai interromper o padrão, certo? O seu cérebro, ele vai estar naquele piloto automático, tá? Pensa numa roda, ela começa a girar, ela tá numa ladeira, ela vai continuar girando, mas a gente vai colocar uma força que vai interromper aquilo, bem diferente de, por exemplo, assim, tô com vontade de fumar, não vou fumar.
tá? Então aqui, olha só, não tem a proibição, então isso vai te ajudar muito, mas tem a interrupção de padrão, certo? Então você vai colocar, quero fumar, quero fazer compra lá, data e hora, que dia que é? Que dia da semana é? Ok? Que hora que é? É terça, quinta, é sábado, que hora é? Né? Coloca lá. E o local onde você tá, tô em casa, tô no trabalho, coloca o local também. Então aí na segunda coluna, deixa eu pegar aqui só a minha colinha. Na segunda coluna, você vai colocar ali o pensamento. Então me veio que tipo de pensamento? Me deu vontade de comer esse doce, veio o pensamento que, eu não sei, esse não serve. Pesquise dentro de você o seu pensamento, cheque dentro de você o seu pensamento, você vai encontrar. Então, pensamento que o fulano me deixou triste, ou que eu acho que eu não vou dar conta daquilo no trabalho, ou eu tô preocupada porque eu acho que o meu parceiro tá me traindo, ou eu tô preocupada porque eu acho que eu não vou conseguir resolver aquele problema amanhã, eu posso ser demitido, enfim. E aí depois você vai colocar a sensação, o sentimento. E como eu me sinto por conta disso? Eu me sinto abandonado, frustrado, não entendido, cobrado. Lembra, quanto mais específico, melhor. Depois a sensação física. Isso me gera um aperto no peito, um nó na garganta. Qual é o comportamento que eu tenho? Eu fico meio inquieto, sabe? Eu fico engolindo seco, eu fico me balançando, eu fico virando pra lá e pra cá na cama, eu fico sapeando a televisão, e aí você vai colocar uma boa lembrança. Então tudo isso você vai estar ajudando a interromper o padrão, porque você vai começar a ter algo chamado clareza. Clareza é tudo no processo transformacional. Clareza, tá? Então você teve clareza do gatilho, e aí a gente vai ter clareza do sentimento, do pensamento, ao invés de deixar essa roda descer uma ladeira, né? Que ela não pensa em nada, ela simplesmente vai descendo, ela tá no piloto automático, ela tá no hábito, na força do hábito, certo? Então a clareza, ela é fundamental, certo? E a boa lembrança, ela vem lá depois. A boa lembrança, ela vai gerar uma bioquímica no seu cérebro, então a gente já tá aprendendo a associar que uma boa bioquímica, uma sensação de prazer que é decorrente de uma boa bioquímica, pode vir não de algo externo, mas de uma boa lembrança. Porque uma boa lembrança, ela traz consigo, né, uma boa química do bem, certo? Então isso vai ajudar bastante. Você fazer isso uma vez vai adiantar? Claro que não. Fazer duas vai adiantar? Claro que não. Mas se você fazer um mês, olha o que vai começar a acontecer. Você vai ter esse diário de bordo e vai ter várias coisas escritas. No final de uma semana, lê. Você vai perceber padrões dentro de você. Que hora você se desengatilha mais? O que te desengatilha mais? Qual é o comportamento? Você vai começar a ter muito mais clareza de novo. E a clareza vai tirando a força disso. Por exemplo, eu quero fumar. Você não é impedido de fumar. Eu quero comer aquele doce. Você não é impedido de comer aquele doce. Eu quero comprar. Você não é impedido de comprar. Mas antes você tem que preencher isso daqui. Isso aqui é bastante poderoso. É uma etapa do processo para a gente se libertar de um vício, certo? E você pode se pegar, às vezes, fazendo o vício e nem perceber, mas toda vez que você perceber, usa o seu diarinho de bordo. Isso é uma etapa. Isso pode interromper o processo automático, mas isso não cura emoções. Então também tem um efeito provável e colateral desse processo, porque as emoções não processadas, se elas não encontrarem um mecanismo de alívio, porque isso não está aliviando nada por enquanto, tá? Você está tendo clareza, elas vão despertar e você pode ficar mais sensível, por exemplo, você pode chorar mais, você pode começar a se estressar mais, inclusive. Então, paralelo com isso, é muito interessante você ter um hábito de algo que possa lidar com as suas emoções, tipo meditação. Você escolhe o tipo de meditação que você gosta, você começa a fazer um trabalho de meditação. E é claro, se você quer ser mais assertivo, procura uma boa terapia. Procura um bom profissional para ajudar você, porque o espaço para você se livrar desse vício vai ser mais curto. Quanto você gasta para ter esse vício? Quanto isso te traz de incômodo na sua vida, né? Então, é um investimento muito assertivo, porque em paralelo você vai trabalhar, bom, se o profissional for bom, né? Ele vai trabalhar, ele deveria trabalhar as emoções negativas envolvidas nisso, em paralelo com várias estratégias e te ensinando vários recursos. O que eu faço com meus clientes entre as sessões? Eu dou várias ferramentas para eles, meditações, exercícios de auto-hipnose, eu dou várias dicas e sacadas para eles regularem essas emoções deles que
podem surgir entre as sessões. Nas sessões a gente vai lidar com o que é mais pesado no tempo de cada cliente, é claro, tá? E a gente pode dar esses recursos, e aos poucos ele vai construindo isso, porque ele vai interromper esse vício, mas aí não vem outro, tá? E a gente pode ir substituindo, porque como a gente sempre vai ter um vício, por vícios saudáveis em um nível gerenciável, certo? Uma pessoa que tem compulsão alimentar, de repente adquirir um hábito por tomar água e fazer exercícios, é uma boa troca, né? Mas não é uma simples chavinha que a gente vira, tem um processo emocional envolvido também, tá? E é claro que se tem questões sistêmicas muito profundas, a gente vai precisar cuidar disso também. E é exatamente isso que a gente faz muito no treinamento Metamorfose, que é o meu método que eu criei, que eu utilizo várias ferramentas, as 12 ferramentas que eu tenho especialidade, né, que eu desenvolvi esse meu método intuitivo e integrativo naqueles 3 dias de imersão profunda, onde eu trabalho com no máximo 12 pessoas. Por quê? 3 dias, 12 pessoas. Porque eu vou estar com você no seu momento, te ajudando a compreender e trabalhar algo, aspectos emocionais que você sozinho jamais iria dar conta e iria ter clareza que aquilo existia na sua vida. Então eu vou te ajudar a olhar muito além do que o seu consciente pode chegar. E claro que depois eu vou te agregar estratégias na medida também do seu interesse. Aí eu passo exercícios para casa, enfim. Nessas vivências a gente olha muito para os aspectos sistêmicos, para essas partes mais profundas que você sozinho não conseguiria lidar. Então realmente é algo que pode agregar e ajudar muito você. Quantas pessoas já não foram com problemas com pais, alcoólatras, que a pessoa de repente não tinha o vício de alcoolismo, mas tinha o vício de se meter em relacionamentos destrutivos, né? De se relacionar com pessoas alcoólatras, de repetir frustrações em relacionamentos, por exemplo, e aquilo estava prejudicando muito a vida dela. Então esse trabalho é um nível muito profundo e a gente tem essa possibilidade de trabalhar coisas que sozinho a pessoa não conseguiria trabalhar. Então também fica aqui um convite, é uma possibilidade de a gente ir muito além de um vício que você tenha, mas de comportamentos destrutivos, né, pensamentos negativos, você começar a identificar. Mas isso aqui que eu te ensinei vai te ajudar um pouquinho aí, é uma etapa do processo, entenda, não vai falar assim amanhã, olha, eu vi uma live do Manuel Augusto e ele ensinou uma técnica, eu já tentei isso e também não deu certo. Manuel Augusto está dizendo, só isso aqui não é o suficiente, mas isso aqui pode ajudar bastante, tá? Clareza na comunicação, porque tem muita gente que fala assim, eu já fiz de tudo, mas não segue um processo até o final e realmente falta compreender o processo para poder... Falta esclarecimento para poder trazer uma resolução. Eu acredito que sem esclarecimento a gente não consegue ter uma resolução, tá? Então, eram essas dicas aí que eu queria passar para você. E me diga aí se você gostou, é a hora de postar suas dúvidas, né? Eu vou estar mais alguns minutos aqui à sua disposição, né? Com o meu conhecimento dentro da minha alçada para poder esclarecer o que você queira aí. Então, se você tem alguma dúvida, esse é o momento. E me diga aí se você não entendeu algo, eu também posso te explicar, trazer um pedacinho de um exemplo seu que de repente eu possa discorrer aí com você, tá? Estou aqui à sua disposição agora para te ajudar. Marisa disse assim, admiro muito o seu trabalho, Manuel Augusto, de psicologia pré-perinatal, foi muito bom. Repasso, indico, ainda faço sessão com você. Você faz sessão comigo? Você tem vontade de fazer sessão comigo? Não, é tanta gente que eu não tô lembrado, Marisa. Me desculpe se a gente tá fazendo sessão e eu nem tô lembrado. Enfim, minha memória é boa, mas às vezes ela falha também. Tem o curso Explorando a Psicologia Pré-Perinatal, né? Um curso gratuito, não cura nada, porque é só informação, né? Que nem o que eu respondi aqui para uma pessoa. Não adianta nada eu ter conhecimento sobre o inconsciente, mas não me permitir explorar, né? Tem coisas que dá pra gente fazer em vídeo e informação é uma delas, mas tem outras coisas que não substitui a experiência de jeito nenhum. Né? Tem coisas que a gente consegue fazer sozinho e tem outras coisas que a gente não consegue. A gente precisa de muita ajuda. E realmente terapia pode ser algo muito que agrega muito na nossa vida, né? Que nos conduz a paz, liberdade, plenitude. Isso realmente não tem preço. Você falou uma coisa que nunca fiz, me comprometer. Por isso você tem que ter clareza se você realmente quer Zulenier, se você realmente quer, né, se libertar desse vício aí. Por isso que não dá para mudar terceiros, né? Tem que se comprometer, caso contrário, não. E às vezes essa falta de comprometimento, né, que é visto como uma coisa de repente ruim, feia, a pessoa não se compromete,
Tem tanta força sistêmica que conduz ela a isso que torna o processo muito mais difícil, né? Então é bastante interessante a gente investigar. Por isso que sim, sempre que alguém vem numa vivência, sempre que alguém está numa sessão comigo, eu parto do pressuposto que por mais difícil que seja, se aquela pessoa dá continuidade, uma parte dela quer mudar. Uma hora a gente consegue, né? A gente vai indo, comendo pelas beiradas, para não levantar muita resistência inconsciente, a gente vai ajudando a pessoa a ressignificar muitas coisas e ela vai mudando aí sem nem mesmo perceber. É aquela sensação que eu tive há muitos anos atrás quando eu fazia muita terapia. Eu olhava para trás assim na minha vida e dizia, uau, quanta coisa mudou e eu nem percebi como elas foram mudando. Ainda farei sessão com você, é por isso que eu não estava lembrando então, Marisa, será um prazer recebê-la. Ok, né, vocês curtiram a live? Deixa o seu comentário aqui, deixa o seu comentário se você curtiu, se você não tem mais nenhuma dúvida. Daqui a pouquinho eu vou estar encerrando, certo? Eu disponibilizei esse meu tempo para compartilhar algo com você. Na próxima live, eu tenho uma live aqui na minha cabeça, que eu vou soltar aí no Facebook, um tema bastante interessante, que é como mudar as pessoas ao meu redor e traumas geracionais, né? Por exemplo, assim, eu sofri isso na minha infância, não quero que meu filho sofra isso. Como fazer para o meu filho mudar? Como fazer para o meu filho não herdar esse trauma que eu carrego? Como que eu posso ajudar a minha mãe que está sofrendo com isso ou com aquilo? Então a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso, porque é a pergunta e uma demanda bastante grande que a gente tem aqui no Núcleo Terapêutico Sinapse, né? Pessoas, eu quero marcar uma sessão pro meu marido, é o meu filho quem tá com problema, minha esposa que tá com problema, é minha mãe, enfim. Então eu acho que é um tema bastante interessante para uma live. Aqui a Zuleni diz, eu falo isso porque já fiz muitas coisas com profissionais ótimos e não vejo tanta diferença. Enfim, não é o profissional apenas, o conhecimento dele pode te ajudar. Se não houver comprometimento, né, não acontece. Tem uma frase que o grande Milton Erickson, o pai da hipnose moderna, ele dizia assim, e isso eu trago como filosofia no meu trabalho. Se você se compromete 10%, eu me comprometo 10%. Se você se compromete 50%, eu me comprometo 50%. Se você se compromete 100%, eu com certeza me comprometo 110%. Eu levo os casos na minha cabeça, eu levo para casa, eu vou elaborando estratégias, eu vou criando, vou pensando. O meu foco é em ajudar aquela pessoa que está muito engajada. Mas a pessoa que se engaja 10%, se eu fizer isso, eu vou me frustrar. Então, como eu não quero me frustrar, eu vou me comprometer o tanto que ela se compromete. Eu vou estar ali e o quanto ela se compromete é a medida que eu vou me comprometer. Então, realmente, isso é uma medida bastante... E eu gosto de co-criar isso com os meus clientes para não achar que é pílula mágica e que terapia vai fazer pela pessoa, mas vai ajudar você a ter clareza e conseguir transformar o que você precisa. Ok, então é isso aí. Se vocês gostaram, dê um joinha aí, dê um like. Se vocês puderem, compartilhe essa live para que mais pessoas possam usufruir desse conhecimento. Se você gostou, certo? Fica o meu convite aqui. Se você quiser vir junto com a gente no treinamento Metamorfose, tem vários depoimentos aí na nossa página de transformações incríveis, que não é uma pílula mágica, que não é do dia para a noite, mas é um processo de pessoas que se comprometem, conseguem resultados como os que vocês veem ali. E se você quiser vir com a gente, né, nessa turma que é personalizado, nesse trabalho de entrega profundo, que trabalho apenas com 12 pessoas no treinamento Metamorfose de cada vez, vem com a gente. O próximo, as vagas estão já quase esgotadas, né, mas a gente tem aí a nossa agenda e você pode ir seguindo, certo? Então é isso, gratidão. Também gosto muito quando você fala de psicologia pré-perinatal. Minha mãe não queria me ter. Josiele, isso aí realmente já pode ser, né, o início de muita ansiedade, de sentimentos de rejeição, de, enfim, frustração. Não estou dizendo que você tenha, né, mas isso aí costuma deixar bastante resquícios nas pessoas. Gratidão por disponibilizar seu tempo, conhecimento e experiência, sempre maravilhoso. Valeu, Arabel, vejo que você me acompanha aí há um bom tempo, fico me perguntando quando é que a gente vai fazer um trabalho junto, ou numa imersão intensiva naquelas experiências incríveis que a gente tem, ou numa sessão, enfim.
A Malu, oi Malu, gratidão Manuel, a Malu teve com a gente aqui no curso Um Passo Além da FT há pouco, legal Malu, um joinha, um like aí pra você. Então é isso aí, a Malu pôde experienciar aquilo que eu falo tantos nos vídeos na prática, não é verdade Malu? Se quiser até deixar um comentário aí que é experiência, muita gente me perde o curso online, não tem como a gente ter aquela experiência num curso online, não é verdade? Então é isso. Ok, mais um minutinho aqui com vocês, se quiserem deixar o seu like, o seu comentário, eu vou ficar muito grato, porque é muito bacana, né? Essa interação que a gente tem. Certo? Acho que o tema foi proveitoso, espero que vocês desfrutem desse conhecimento. Gratidão a você também, Cláudia, que pôde experimentar um pouquinho disso que a gente fala na prática, né? Deixa um comentário breve aí, Cláudia, né? Isso realmente é do jeito que eu falo, não é? Acontece, não acontece? Como é ter clareza dessas coisas inconscientes que acontecem com a gente, que a gente não faz ideia? Você já entendeu que não é uma pílula mágica, mas que realmente, né, vai nos trazendo para a nossa essência, para o nosso centro, para a nossa verdade mais profunda. Mabel, gratidão por todo o conhecimento compartilhado. De nada, Mabel. Tudo de bom para você também. É isso aí, gente. Bom, se vocês quiserem compartilhar, o link vai ficar disponível, tá bom? Depois eu vou subir essa live também no YouTube e a gente vai se falando. Então, preste bastante atenção, tá? Na próxima semana eu vou fazer uma live como mudar as pessoas ao seu redor, como não passar traumas geracionais, como ajudar os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, enfim. Eu vou trazer esse tema e a gente vai poder compartilhar na quarta-feira, às 20 horas, mas vocês vão ser avisados aí, tá ok? Então, um beijo no coração de todos vocês, eu vou ficando por aqui, como você já sabe. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Manuel Augusto de novo por aqui e eu te vejo na próxima.